A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, porque eu estou bem, graças a Deus. Deus continue nos abençoando, nos dando saúde, nos dando vida. Que é por causa dele que nós estamos aqui. A causa de nós não sermos consumidos é por causa dele. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus, quando fez Adão e Eva no jardim, a palavra do Senhor nos diz que todas as tardes Deus, ele descia no jardim para falar com Adão. E depois que Adão pecou, ele então começou a sentir vergonha. Sentiu vergonha sim, meus irmãos, porque o pecado, ele deveria ser uma vergonha. O ser humano deveria sentir vergonha do pecado. Mas como a cegueira espiritual está tão grande na face da terra, a cegueira espiritual está tão grande que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo diz que antes de Jesus voltar, haveria apostasia. E está acontecendo nos dias de hoje, a apostasia está se cumprindo, os valores estão invertidos, as pessoas, o certo é errado, o errado é certo. A pessoa que ela se cobre, ela se veste, ela sente vergonha da sua nudez, do seu pecado, ela sente vergonha. Essas pessoas são cafonas. E hoje em dia as coisas que são erradas é certo diante da sociedade de pessoas corruptas, pessoas cegas. E perceba, meus irmãos, que então, quando Deus desceu no jardim, ele já sabia onde que Adão estava, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo, vê tudo, e tudo está nu e patente ante os olhos dele. Mas Deus disse a Adão: onde você está? Porque Deus queria ouvir da boca dele, que ele confessasse os seus pecados. Isso eu queria dizer para você. Às vezes você chega diante de Deus e pede: Deus, perdoa os meus pecados. Mas Deus, ele quer saber, você quer que eu te perdoe do quê? Porque nós somos tão falhos, tão falhos. Às vezes nós falamos: Deus, perdoa os meus pecados. Mas Deus, ele quer saber o que é que você quer que ele perdoe, do que é que você está arrependido. Confesse os seus pecados. Então, meus irmãos, Adão apareceu e diz que ele estava com vergonha, porque ele estava nu. E é dessa maneira, meus irmãos, quando a gente peca, quando a gente anda no charco de lodo, no pecado, é assim que Deus nos vê, ele nos vê nu, entendeu? E daí Adão começou então jogar a culpa na mulher, dizendo: foi essa mulher em que o Senhor me deu. E Deus, ele está muito entristecido, porque todas as vezes o ser humano arruma alguma desculpa para justificar o seu pecado, sendo que é muito mais fácil você confessar assim: Deus, foi uma fraqueza minha, eu me arrependo, me perdoa, Senhor. Então, essa meditação que eu queria trazer para vocês aqui nessa tarde é para que você venha abrir os seus olhos e mudar a sua acepção, seu ponto de vista das coisas. Falar com Deus é uma coisa, meus irmãos, que é tão simples. Para de ficar jogando culpa dos seus pecados, das suas atitudes em outras pessoas. Simplesmente confesse a Deus o que você fez, o que você está arrependido. Deus, ele é o nosso Pai, ele sabe tudo, pode tudo. Então perceba que Deus disse a Adão que então ele faria roupas para eles vestir. Deus fez túnicas de pele de animais. Por que será que Deus vestiu Adão e Eva? Será porque que Deus vestiu Adão e Eva para cobrir a sua nudez? Porque é assim que Deus quer que os seus servos, que os seus filhos se vistam, que se tampa, que se cubra as suas vergonhas. Porque nós, meus irmãos, aqui nessa terra, nós somos a noiva de Cristo. Nós devemos nos cobrir e esperar o dia de ir ao encontro do nosso noivo. Nós devemos estar prontos, devemos estar preparados. Não podemos andar com aparências mundanas. As coisas do mundo, a régua que mede o mundo, não mede o povo de Deus, o povo que se arrepende dos seus pecados, que sente vergonha, que sente, sabe, arrependimento, que prefere andar na contramão do mundo, que sabe diferenciar o certo do errado, que prefere, mesmo sabendo que às vezes as ofertas do mundo, o banquete do mundo soa bem doce, bem agradável ao ser humano, mas como nós
temos o Espírito Santo dentro de nós devemos sempre rejeitar, meus irmãos, porque nunca, meus irmãos, as coisas deste mundo, as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus, elas nunca, aos seus olhos, ao ponto de vista, pode ser uma coisa boa, mas para Deus sempre vai ser uma coisa mal, que vai estar fedendo diante das narinas dele. E a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida. Então escolha sempre fazer o certo, escolher o certo, fazer a vontade de Deus. Se você errou, você confessa os seus pecados diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso advogado fiel, e o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então essa é a meditação, a palavra que eu queria trazer para vocês aqui nessa tarde, e que Deus continue abençoando vocês poderosamente, porque, meus irmãos, o pecado nunca vale a pena. O pecado não vale a pena. Perceba que Deus vestiu aquele povo. E por que que hoje em dia o povo de Deus, que se diz a noiva de Cristo, quer andar pelado? Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Excelente finalzinho de tarde, domingo. Amanhã já é segunda-feira. Que Deus abençoe poderosamente. A paz do Senhor.